E aí pessoal, beleza? Como prometido, eu estou de volta aqui, desta vez com um vídeo review. E hoje a gente vai falar deste aparelho aqui, Quantum Sky. Ele é um aparelho que foi lançado recentemente. A marca Quantum, ela já está há 2 anos aí no mercado. Ela que é uma marca que ela é encabeçada, né, pela Positivo, né, financiada pelo Positivo, foi trazida, né, é uma marca nacional que foi trazida, né, ao mercado através da Positivo, e a gente está aí com novos lançamentos. O Quantum Sky é um dessas novidades que a Quantum está trazendo então para o mercado nacional. É um aparelho bem bacana, bem interessante. Bom, para começar, antes de começar, uma coisa que eu inclusive nem citei no review, na caixa do Quantum Sky, a Quantum está colocando uma capa, já vem uma capa de silicone e também a película para o aparelho. Isso é bem legal, facilita bastante até para você não ter que ficar caçando por aí uma capa e uma película para o produto. Então é bem legal essa iniciativa. Mas vou tirar aqui a capinha. O Quantum ele tem um design muito bonito. Eu achei que ele tem um design que passa uma aparência assim, é um aparelho muito bem construído. Você olha assim, é um aparelho bonito, né? Muita gente que olhou enquanto eu estava testando realmente falou, olha, bacana, muito bonito, né? Chegava, nossa, que bonito. Ele realmente causa uma boa impressão. Ele tem bordas com acabamento no que eles chamam de alumínio aeronáutico, e um acabamento acetinado, que fica bem bonito mesmo, tá? Então a Quantum fez um ótimo trabalho em relação ao design. Então aqui a gente tem a parte da frente do produto. A gente pode ver que a tela ela aproveita muito bem o espaço, não tem tanta borda, né? Não é a tela infinita, né? Que aí está entrando muito na moda, mas a gente vê que aproveita muito bem o espaço. É o display 2,5D, né, como é chamado. E a gente vê aqui também que eles optaram em não trazer os botões de navegação virtual na tela, né, mas trouxeram ele aqui embaixo. A gente tem o botão Home aqui físico, que inclusive é o botão também onde está o sensor de leitura digital, que funciona muito bem. Uma coisa que é legal nos vídeos é que a gente pode demonstrar esse tipo de coisa na prática, coisa que quando a gente escreve não dá muito para demonstrar, né? Então, todos os testes que eu realizei com os sensores digitais, eu vi que ele funciona muito bem. Eu cadastrei 4 dedos, com qualquer um dos 4 dedos que eu testo, independente da forma que eu peguei, ele desbloqueia, ele reconhece e desbloqueia muito rápido o aparelho. Então, um ponto positivo aí, achei o funcionamento muito bacana, funciona bem legal mesmo, tá? Além disso, a gente tem aqui, não vai dar pra ver direito no vídeo, vou tentar jogar uma foto aí com detalhe. Em cada um dos lados do botão principal aqui, a gente tem um pontinho, um pequeno pontinho que fazem às vezes de botões que podem ser configurados por software, então também são botões virtuais. E você pode configurar no software e pode escolher se você quer que o botão da direita seja o botão voltar e o da esquerda seja aplicativos recentes ou vice-versa. Isso eu achei uma sacada bem legal, né? Tanto que eles não têm o formato, né, do voltar, não, justamente para você escolher de acordo com o que você prefere. Isso é muito bacana. A gente tem aqui a parte de cima a câmera e o flash, muito bem-vindo o flash, tá? Na parte superior a entrada para fone de ouvido. Aqui embaixo tem a saída de áudio e o conector micro USB, tá? Nós temos aqui na lateral o botão Power e o botão Volume, com detalhes bem legais também. Os detalhes acetinados aqui também muito bonitos. Aqui a gente tem o compartimento para micro SIM e nano SIM. E aquela gavetinha com uma chavinha você tira, né, que está se tornando muito mais comum agora nos aparelhos. A traseira bem clean, uma traseira bonita, onde a gente tem aqui a lente da câmera, o flash, um emissor de infravermelho, o logo da Quantum aqui e aqui. Então um aparelho bem bonito. Em relação à tela, é uma tela de 5.5 polegadas, é uma tela grande.
Apesar do aparelho ele não ser tão grande, ele é grande assim, mas pro tamanho da tela, ele, como eu falei, aproveita bastante a frente, então não fica tão incômodo. Então ele tem uma pegada muito gostosa, muito gostoso de usar, não incomoda, e a tela é muito boa. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito de tela IPS, e ele tem uma tela IPS Full HD que eu achei uma qualidade bem bacana para um aparelho desse nível, no segmento intermediário. Eu achei muito boa mesmo, então para mim um dos pontos positivos do aparelho é a qualidade da tela, com cores bem vivas, com detalhes, com um nível de qualidade bem acentuado, bem bacana. Tá? E uma coisa interessante sobre a tela é que ele tem um recurso chamado MiraVision, que através do próprio software aqui da tela, você consegue configurar alguns ajustes. A gente consegue configurar, por exemplo, contraste, saturação, brilho de imagem, nitidez, temperatura de cor. Então você vem aqui, você pode deixar no padrão, vívido ou modo de usuário, e você pode configurar inclusive os efeitos de acordo com o que você quer. Eu gosto de mais contraste, menos contraste. Você vem aqui e ajusta da melhor forma que você deseja. É bem legal isso. Tá? Isso é bem interessante. Bom, agora falar um pouquinho sobre a câmera do Sky. A câmera foi alardeada como um dos principais recursos a gente vê na campanha promocional. A Quantum colocou fotos estupendas que foram tiradas com o aparelho, e infelizmente isso é um problema, porque quanto maior a expectativa, maior pode ser a decepção. E infelizmente no meu caso foi uma decepção, posso dizer. Eu já me adianto que eu acho que o que acontece é algo que pode ser corrigido via software. Então eu acredito que uma atualização, e a própria Quantum já disse que vai lançar uma atualização em breve do software do Sky, que vai corrigir este dentre outros problemas. A câmera ela possui um sensor muito bom, um sensor Sony de 3 megapixels, com abertura f 2.0. Então assim, em termos do conjunto da câmera, eu acho que não há o problema. O hardware aqui ele deveria entregar uma qualidade um pouco melhor do que foi visto nos testes. Eu vou colocar aí agora algumas imagens que foram feitas com a câmera do Quantum Sky para que vocês possam ver. Vocês vão perceber que em algumas imagens a foto realmente é ok. Fotos durante o dia, no sol, ok, não é nem tão excelente, mas também não chega a ser ruim. São fotos boas, ok. Se você coloca um pouco de movimento na imagem, você já vai ver que ela já começa a ficar um pouco mais borrada, o foco é um pouco mais difícil. Isso não só à noite, isso durante o dia. Em algumas fotos que foram feitas, às vezes até foto na rua que eu fui fazer, uma pose, um personagem, alguma coisa assim, e a foto saiu um pouco borrada. Além disso, fotos à noite, agora sim falando sobre fotos com pouca iluminação, com uma iluminação mais reduzida, a câmera tem bastante dificuldade de lidar. A gente vê que a foto, independente de estar com flash ou não, ela fica borrada, o foco não se ajusta, a qualidade fica bem ruinzinho. Mesmo durante o dia, algumas fotos também eu senti que faltou um pouco de textura e vivacidade nas cores. Algumas fotos que eu fiz, por exemplo, de flores e tudo mais, que eu notei que faltou um pouco. Então assim, são detalhes que para mim pecaram um pouco na câmera do Quantum Sky. E eu torço realmente que isso seja corrigido pela atualização do software, como prometido pela Quantum, porque é um aparelho muito bom para pecar neste ponto. Tá? Além disso, o aplicativo de câmera traz alguns recursos bem interessantes. A gente tem aqui foto noturna, modo profissional, modo time-lapse, que é bem interessante, modo câmera lenta, modo seda inteligente, modo GIF, digitalizar, código de barras, Polaroid, cartões de visita e tradutor. Então tem bastante coisa, né? Então, como eu disse, acaba pecando um pouquinho mesmo na questão da qualidade. Além disso, o aparelho conta com uma câmera frontal, com um sensor Samsung de 16 megapixels, com abertura também de 2.0, e uma coisa legal, ele possui um flash, mas não é um flash virtual, como muitas fabricantes têm colocado, não. Trata-se de um flash de verdade, um flash muito bem-vindo, tá? Que ajuda bastante aí para tirar nossas selfies no escuro, com baixa luminosidade e tudo mais. Bem legal isso.
Bom, agora seguindo aqui para dentro do aparelho, em termos de armazenamento, uma coisa muito legal. Ele possui 64 GB de capacidade de armazenamento interna. Isso é legal porque no segmento em que ele se encontra, na faixa de preço aí de por 1.300 aproximadamente, ainda é muito difícil encontrar aparelhos que tenham uma capacidade superior a 32 GB. 32 GB aí está meio que se tornando um padrão, mas ainda é possível encontrar aparelhos com 16 GB. Ter 64 GB é um ponto muito positivo desse aparelho. Hoje a gente precisa cada vez mais de memória, aplicativos cada vez maiores, fotos, vídeos, músicas, e então 64 GB com certeza é muito bem-vindo. Além disso, ele tem suporte a cartão microSD de até 128 GB. Então, se 64 GB não for suficiente, os 128 podem resolver. A gente tem o sistema Android Nougat 7.0 nele. É um sistema que roda muito bem, ele tem pouca personalização da Quantum, então é um sistema bem próximo do que a gente tem aí no Android mais nativo, né? Android puro, e não tem muito Bluetooth. Ele roda muito bem, é bem fluido na abertura dos aplicativos, na transição dos aplicativos. Na maioria das vezes ele funciona bem legal. O único detalhe que eu cito aqui é que em alguns momentos, foram poucos, não foram muitos, mas eu acho que deve ser citado, houveram alguns lags, houveram alguns travamentos, inclusive não só de aplicativos, mas da própria interface do sistema. Problemas que inclusive já relatei até para o pessoal da assessoria da Quantum, e eles prometem que em uma atualização também será corrigido. E são problemas que dá para ver claramente que o problema é o sistema, é o software, não é o problema de hardware. Não é que o hardware não está conseguindo lidar, mas o software está apresentando alguns pequenos probleminhas. Nada que tenha me atrapalhado durante o uso, porém eu acho que é importante citar, né, já que esse é o objetivo de uma análise do produto. Tá? Em relação a recursos, como eu disse, ele não traz tantas coisas, não tem tanto Bluetooth, é um aparelho mais puro. Ele tem um rádio FM, ele tem o leitor de impressões digitais, mas uma coisa interessante que ele tem, aqui atrás, ele tem um emissor de infravermelho. Então se você instalar, por exemplo, um aplicativo como, aqui eu tenho o Pure Remote, você tem um controle remoto de verdade. Ele funciona, eu testei com vários aparelhos de TV e ele funcionou super bem em várias marcas, testei com Philips, testei com LG, testei com Samsung. Todas essas marcas ele reconheceu, ele desliga, liga, muda de canal, ele assume realmente várias funções da TV. É bem legal, acaba sendo muito prático isso. Bom, em relação ao hardware, ele traz um processador MediaTek octa-core, é um processador muito bom, né? Ele traz 4 GB de memória RAM, então como eu disse, ele tem um conjunto de hardware legal. Por isso que eu disse que os problemas que eu encontrei não foram tanto de hardware, mas foram mais em relação a software, porque o conjunto de processamento dele é bom, dá conta. Eu fiz alguns testes de benchmarking, estou colocando aí na tela também alguns resultados para que vocês possam ver. Mais detalhes vocês podem ver lá no site, tempointegral.com.br. Então assim, é um aparelho que roda muito bem, ele tem um conjunto de hardware legal, ele tem um software legal, ele tem um sistema legal. Então ele tem, até agora que eu falei, pontos negativos, a câmera e um outro ponto negativo que eu vou falar agora. Alguns amigos falam que eu pego muito no pé com os aparelhos que eu testo em relação à bateria, por causa do consumo. Eu sou uma pessoa que consome muita bateria, isso é um fato. A maioria das vezes que eu troquei de aparelho, inclusive, foi buscando aparelhos que tivessem uma autonomia melhor. Então quando eu pego um aparelho para testar, todos os aparelhos que eu testo, isso é importante dizer, eu testo como se fosse meu. Eu coloco meu chip, coloco minhas contas, coloco meu WhatsApp, configuro tudo e saio usando como se fosse meu aparelho. Então eu coloco 2 chips, eu coloco todos os meus dados, minhas informações, coloco algumas fotos que eu estou mexendo, que eu estou divulgando, que eu estou tratando, coloco vídeos, coloco um monte de coisa e eu uso muito o celular. E usando muito, você gasta muito, então você precisa de mais bateria. Então eu sou um teste de bateria ambulante. A bateria dele é de 4.010 mAh. Não é uma bateria com uma pouca capacidade. Então é incômodo você pegar uma bateria com uma capacidade tão alta e ter o máximo de autonomia que eu consegui foi um pouco mais de 15 horas. Isso não é
para mim, uma autonomia, uma duração de bateria ideal. A média ficou por volta ali de 10 horas, que para mim é muito pouco. Por quê? Eu já testei aparelhos com capacidade menor de bateria e com uma duração melhor. Então, assim, é um outro ponto que eu acho que pega um pouco nessa relação aqui do Quantum Sky. A bateria poderia ser melhor otimizada para durar mais. Fora isso, como eu já disse, é um aparelho muito gostoso de usar, belo design, ótima tela, sensor digitais funciona perfeitamente, traz um sistema puro que funciona bem, tirando aqueles lags que eu tive, mas que pega um pouco ainda na câmera e na questão da bateria. Esse é o Quantum Sky. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena videoanálise que eu fiz do aparelho. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta sobre o produto, podem colocar aí nos comentários que eu vou responder. Também coloquem sugestões e críticas para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu estou tentando melhorar, estou trazendo recursos, estou tentando buscar formas de fazer vídeos melhores. Então comentem, curtam, compartilhem e nos ajudem a fazer cada vez melhor esse tipo de trabalho, porque é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Quando eu pego um aparelho para testar, pego esses produtos, acreditem, eu não estou ganhando, a empresa não dá esses aparelhos pra gente, eu não ganho algo para fazer isso, eu faço muito porque eu gosto, sempre fiz porque eu gosto. Então eu espero que vocês possam colaborar aí com o trabalho para que a gente possa continuar fazendo um trabalho legal. Então é isso, até a próxima, pessoal, valeu!